Agora, boa noite. Agora sim estamos gravando. Vamos dar início à prática de alfabetização no autismo. A alfabetização, nós já vimos nas aulas anteriores que ela é um processo, né, que vai exigir paciência, vai exigir conhecimento, da parte do aluno, do paciente, e é muito importante que a gente saiba como aplicar as atividades e quais atividades nós iremos aplicar. Nós falamos ali de vários tipos de formas de alfabetizar, né? Lembra que a gente falou na aula anterior que você poderia trabalhar com as letras vazadas, que você pode observar ali duas letras, começar com duas letras. Mostrei para vocês um plano de ensino, que vocês podem ali, seguir esse plano de ensino. Então, é muito importante que você saiba o que você vai trabalhar com o teu paciente, qual é o nível que ele se encontra. Então, a gente vai observar qual o nível que ele está, em cima desse nível que ele está, a gente vai iniciando aí o passo a passo, até que ele tenha ali uma alfabetização, né, que a gente consiga ali trabalhar com ele a leitura, né, de uma forma funcional, e a escrita também. Essa apostila que está aqui aparecendo é uma apostila que é da metodologia fonética. Eu trouxe para vocês porque a gente vai poder usar bastante ela, até mesmo com as atividades tradicionais. Então, você pode usar essas bocas, as boquinhas, para você fazer associação ali também com o tradicional. Então, eu sempre gosto de usar, mas eu deixo você à vontade para você decidir usar ou não, porque não é uma obrigatoriedade. Eu já conheci pessoas que não gostaram ou não se identificaram com a metodologia fonética, preferiram a trabalhar com uma metodologia mais adaptada, mais para uma forma mais lúdica. Então, vai muito do terapeuta. Mas essa é a metodologia que eu atendo, né? Que eu trabalho, que eu consigo alfabetizar as crianças. Então, por isso que eu trouxe para vocês, que eu utilizo no meu dia a dia, tá bom? É, lembra que a gente falou que quando a gente vai começar a alfabetizar uma criança autista, a gente precisa saber se essa criança sabe nomear o alfabeto, lembra? Então, a gente começa aí com as vogais, né? As vogais, elas são a base aí para a gente poder estar introduzindo aí as outras letras do alfabeto. Então, você vai começar trabalhando com a criança a vogal. Então, você vai trabalhar com a criança um tipo de letra só. Ah, Liliane, mas só que aqui tem, ó, vários tipos de letras. Sim, porque, na verdade, o nosso dever é trabalhar vários tipos de letra. Só que quando a gente fala de criança autista, a gente precisa trabalhar um tipo de letra apenas, para a gente começar aí a introduzir o processo de alfabetização. É o início do processo. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter um passo a passo? Então, a gente sempre vai começar aí com um passo bem curto. Aí a gente vai aumentando gradativamente esse passo. Então, a letra que eu vou trabalhar é uma letra bastão, é a letra maiúscula. Então, eu vou trabalhar a letra maiúscula. Mas se o meu paciente ele já está evoluído, ele já consegue identificar as outras letras, eu posso trabalhar as outras letras? Pode. Tudo é uma questão de individualismo, individualidade. Então, se ele sabe, se ele já conhece outras letras, aí você pode trabalhar outras letras com ele. Mas eu estou pensando aqui no autista que não conhece, no autista que não consegue identificar o alfabeto, que não consegue fazer associação letra-som. Então, esse autista eu vou começar com a letra bastão, tá bom? Por isso que eu deixei aqui para vocês olharem. Então, eu vou iniciando as vogais.
Então, como que eu faço geralmente? Eu associo uma boca à letra. Então, quando eu falo E, eu mostro a letra e mostro a boquinha E. Quando eu falo I, eu mostro a boquinha I e associo a letra I. O, eu sempre faço associação. Então, esse é o primeiro passo da metodologia fonética, é associar a forma da boca com a letra. E assim a criança vai fazendo a escrita dessa letra. Uma dúvida que surgiu bastante durante esse curso foi em relação à escrita. Eu posso trabalhar a escrita com meu aluno, meu paciente? Pode. O que que acontece? A escrita, ela não é trabalhada no na clínica de uma forma solta, aleatória. A escrita, ela é trabalhada ali no processo de coordenação motora ampla, no processo de coordenação motora fina. Então, a gente trabalha a escrita já, na verdade, antes de trabalhar a letra, né? É o processo correto, né? Só que na escola, a gente tem um trabalho aí que é muito paralelo, né? A letra escrita. E a criança acaba que primeiro só escrevendo, mas sem nomear, sem identificar. Podem parar para pensar, podem lembrar, assim, dos alunos que vocês já tiveram, ou até mesmo de como vocês foram alfabetizados. Primeiro vocês escreveram, depois vocês aprenderam o nome da letra. É ao contrário. A clínica a gente faz ao contrário. Primeiro a gente trabalha o número, o som da letra, na clínica, eu digo clínica terapêutica, na psicopedagogia, né? A gente trabalha primeiro a som da letra e depois a gente trabalha a escrita. Porque a percepção sonora, auditiva, ela precisa vir antes. Então, quando a gente trabalha a escrita, a gente trabalha, na verdade, a pré-escrita, a gente trabalha na coordenação motora ampla, fina, não alinhavo, não passar o dedinho, não andar em cima de uma linha reta, no recorte. Então, a gente já trabalha a pré-escrita aí nesse processo. Depois que você trabalhou as vogais, né, você pode fazer várias atividades de associação com a vogal. Então, você vai trabalhar as imagens, você pode usar as boquinhas para facilitar a memória daquela criança. Então, quando a criança olha a imagem, ela vai lembrar, por exemplo, que é uma abelha. Ah, a abelha. Ela faz associação e ela coloca a letrinha lá. Então, elefante, igreja, ovo, urso. Então, assim, a associação é feita. Lembra que nessa apostila aqui, se você for observar, aqui já se trabalha a escrita. Porque aqui já é um processo que a criança já sabe nomear a letra. Então, por isso que a apostila ela segue uma sequência. Então, aqui no início da apostila, a gente percebe que a criança ela vê a associação, né, boca, vê a letra, mas ela ainda não sabe nomear. Aí, a partir do momento que ela já sabe nomear, aí ela já vai fazer a associação escrita. E aqui tem uma tabela de associação, onde ela vai fazer a associação das letras. É, como a gente pode estar mesclando aí também para memorização da criança, para a criança poder memorizar com mais rapidez a junção das duas vogais. Aqui a gente já vai entrar na junção das vogais. Lembra dos encontros vocálicos? É basicamente os encontros vocálicos. Só que aqui a gente vai usar as boquinhas para fazer a criança lembrar da letra. Então, a gente não coloca a letra, a gente pede para a criança fazer a nomeação e depois a escrita. Então, ela vai fazer A, ó,
Aqui ela vai colocar A, I, O, I, U, A, Uai, I, eu, E, aqui é I, A. Eu acho que é I, A ou é eu, A. Tô na dúvida. A, U. É porque a boquinha desse menino aqui, ele tá bem parecido, o I com o E. Vocês já viram? A gente confunde. Como que a gente faz? A gente pega as cartelas de boquinha. Tem as cartelas também das boquinhas, que é a boquinha oficial, né, do método, que fica mais, facilita melhor. Porque essa aqui, gente, é a boca da própria criança. Também é uma ideia você também tirar da criança. Eu já fiz muito isso, já tirei foto da criança, pedi para a mãe imprimir. Fica bem divertido. Pode ser até um trabalho para você fazer em casa, para você levar para a família poder interagir com a criança. E a própria família vai aprendendo os sons. Ai, gente, eu sabia que eu precisava mandar para vocês. Eu preciso mandar para vocês o som, o vídeo com os sons, para vocês poderem treinar os sons. Eu vou mandar para vocês, tá? O vídeo com os sons, para vocês treinarem os sons das letras. E aqui continua, né, os encontros vocálicos, aí tem várias atividades, vou passando aqui rápido para vocês olharem. Ah, aí você pode fazer a associação som-desenho, a criança ligar. Você pode fazer o pintar, o copiar. Aqui você lê para a criança. Aí, quando a criança já está no nível de escrita, você faz trabalho ditado com ela. Aqui, pintura de vogais. Então, é bem legal esse material, dá para você usar muito ele. Bem legal plastificar também, tá? É plastificar e você usa com várias crianças. Então, aqui, começa a trabalhar, depois das vogais, ele começa a trabalhar a consoante F, que é uma consoante que ela é muito confundida, né, pelas crianças. Então, o F e o V são consoantes que são confusas em termos de som, porque o som é muito parecido. Então, ó, foca é um som muito semelhante ao vogal. Então, o V e o F são muito semelhantes. Então, as crianças trocam e confundem bastante. Então, a gente começa trabalhando essas consoantes, que são semelhantes. E aí você vai trabalhar a escrita dessas consoantes, você vai trabalhar as sílabas dessas consoantes. Aqui a criança vai fazer a associação boca, letra. Ó, aqui está escrito fó. O que que vocês acham que está escrito aqui, gente? Foca. Está escrito foca ou está escrito foga? O que será que está escrito aqui? Isso deixa a criança raciocinar, pensar, o que está escrito aqui? Ai, será que é fogo? Será que é foca? E a criança começa a prestar atenção na própria boca, na própria letra, e ela vai formando assim, formando uma palavra só com as associações das boquinhas. E aqui você pode explorar muito com a criança. É bem divertido. Vou passar rapidamente aqui para vocês verem. Aqui segue os mesmos, ó, mesmas atividades. Associação, né, ligar, escrever, pintar. Os comandos, se vocês perceberam, os comandos são sempre esses. Associe, ligue, pinte, escreva. São esses os comandos. Geralmente na prova você vai trabalhar com esses comandos também com a criança. São comandos simples. A letra J, também uma outra letra que também a gente trabalha aí, porque são letras
São sons que são muito confundidos. J, jacaré, j, janela. Ó, j. Ele pode também ter o som do x. Então, a criança pode confundir. Então, você começa dando essa direção para a criança aqui. Ó, trabalha as vogais associada à letra, a escrita com a boquinha e a associação da letra com a imagem. Sempre fazendo associação, letra e imagem. Aqui tem uma historinha. Então, esse material você pode olhar com calma. E aqui vai para cada consoante, tem uma atividade. Então, quando você for fazer o seu planejamento, você separa. Ah, eu quero trabalhar hoje só as letras, por exemplo, J, a letra M e a letra F. 3 tipos de letra. Tá, mas a tua criança, ela tem funcionalidade para isso? É uma criança que vai conseguir? Quantas sessões tu tens com a criança? Ou é uma criança que está na escola? Se ela está na escola, tá, então ela tu vai trabalhar na semana com ela essas 3 letras. Como é que está o nível atencional da criança? Ela senta? Ela não senta? Se ela não senta, se ela é hiperativa, você tem que reduzir, trabalha só 2 letras. Então, tem que saber como é a criança, tá bom? Eu vou só fechar essa aqui para abrir uma outra pasta, uma outra página, uma outra aba para vocês poderem estar mesclando os materiais. Você pode usar esse material e também usar o outro material que eu postei lá, que a gente vai falar sobre aqui, que vai estar falando sobre a compreensão, ó, as sílabas e palavras, que a gente vai também trabalhar a escrita. Vou abrir lá para vocês verem. Então, esses materiais você pode estar mesclando, tá? Utilizando. Eu uso muito os dois. Na verdade, eu uso um pouco de cada, mas eu nunca perco a essência da metodologia fonética, que é isso que eu acho bacana e é isso que tem dado resultado na alfabetização das crianças. Tá bom? Ó, esse material aqui, que está escrito lá, palavras e sílabas. Esse material é da professora Juliana, é muito bom, da Juliana Suzano. Eu gosto muito do material dela. Eu comprei uma coleção uma vez, assim, fiquei apaixonada. Então, esse é um material que é muito simples também, é muito legal de usar. E ele é bem explicativo, ó. Ele facilita a leitura da criança com autismo, porque ele já dá uma direção. Então, ele vai dizer, escreva, ó, já tem ali uma mãozinha ali com lápis, né? Ensinando ali, ó, o que a criança tem que fazer. O nome do desenho e separe as sílabas. Então, ele já dá uma orientação para a criança visual. Ó, percebe que ele já deu uma orientação visual. Que isso? O que é isso aqui? Você pergunta para a criança. Que é isso aqui? Ah, é uma casa. Ah, Liliane, mas olha só. Lembra que tu falou do pontilhado? Então, na aula passada, tu falou que não era bom usar pontilhado. Sim, verdade. Só que desse material aqui, ela traz o pontilhado. Esse é o material que ela traz o pontilhado, que eu gosto de usar esse material aqui para fazer a associação da imagem com a escrita. Só que o que eu faço? Eu passo a caneta por cima, bem fraquinha, e depois eu peço para a criança passar a canetinha por cima. Entenderam? Então, eu mesma faço o cubro pontilhado,
com uma caneta bem, assim, fraca, só para a criança perceber que está escrito, e depois eu dou uma canetinha, que é uma canetinha que é triangular, para que próprio para a criança escrever, e a criança vai fazendo o contorno com mais força. Então, eu faço essa modificação. Mas se a tua criança entende que aquilo ali, que aquele pontilhado ali representa aquela letra, não tem problema, você pode usar. Então, fez a escrita da palavra, separou a palavra, a criança já vai começar a brincar com a separação de sílabas. Então, aí entra aquela. Lembra daquela sequência lá da metodologia método fônico? Consciência fonológica. Então, primeiro a gente vai segmentar as palavras, né? Então, segmentar, casa. Quantos pedaços tem? Aí aqui, gente, eu já trabalho também com a criança números. Então, aqui eu já consigo trabalhar os números com a criança. Quantas letras tem a palavra casa? Aí a gente trabalha também os números. Que alguém tinha me perguntado em que momento eu vou trabalhar os números. Nesse momento eu já trabalho os números, porque os números eles fazem parte também aí de um processo de sequenciar, que é o processo também de junção de letras e sílabas. Quando a gente lê, a gente precisa juntar pedaços, né? Então, a gente faz uma análise e uma síntese. É esse processo que a gente faz. Então, a gente já trabalha números também aqui nesse processo. Até aqui, gente, tudo bem? Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Podem mandar mensagem aí no chat, se vocês têm alguma pergunta, tá? E aqui você vai observando que as atividades são bem simples, olha, segue o mesmo critério. Então, aqui eu já trabalho os números respondendo a pergunta de vocês, e uma de vocês me fez essa pergunta, certo? Tá, agora eu vou abrir o outro material, deixa eu só fechar aqui, que eu tenho que abrir vários para eu poder estar seguindo aqui. Estou abrindo aqui o material para a gente. Só abrir aqui. Ainda na questão de análise e síntese, que a gente precisa fazer. Lembra que a gente colocou lá também nas nossas primeiras aulas que a alfabetização ela também segue alguns passos também. Né? A leitura, nós temos a leitura, né? A primeira base da leitura, que é essa leitura aí logográfica, né? Que a gente precisa ler as imagens, a leitura de imagens. Então, a gente já trabalha também com a criança aí essa leitura de imagens com a associação também de textos ou frases. Então, tudo que vocês forem trabalhar com a criança, vocês precisam ter uma percepção também de compreensão visual. Eu mandei lá uma modelo de rotina. E tá lá, o que é para fazer agora e fazer depois, que é a sequência do que a criança vai fazer depois. Isso facilita muito para a criança compreender o que ela precisa fazer. Então, a criança autista precisa desses recursos visuais. Então, aqui a gente vai entender quem, onde e o que. Aqui tudo é alfabetização. A criança não sabe ler ainda, a criança ainda não está alfabetizada, mas posso trabalhar uma atividade com ela oral, via oral.
Mas se ela já está, por exemplo, na fase da escrita, aí eu trabalho a escrita com essa criança para ela preencher os espaços que precisam ser preenchidos. Então, aqui, ó, as crianças correm na floresta. Quem corre? Pergunto para ela. Aí ela me responde: as crianças. Onde as crianças correm? Onde é? Na floresta. O que as crianças fazem? Correm. Então, vocês perceberam que aqui uma imagem, ela tem três perguntinhas que devem ser uma base avaliativa para você entender se essa criança tem pré-requisito para ser alfabetizada. Se ela já consegue prestar atenção. Lembra que eu falei que se ela não senta, é difícil separar uma atividade para ela, por exemplo, de escrita, de associação de palavras, ligar, pintar, seja lá o que for, se ela não senta, se ela não presta atenção. Então, a gente vai observar a atenção dela, qual o nível atencional dessa criança. Essas atividades aqui vão ajudar para você perceber o nível atencional. Hum, aqui, as crianças brincam no parque. Ó, aí a pergunta: quem está brincando? Onde as crianças brincam? O que as crianças fazem? Então, são perguntas que são muitas vezes muito difíceis da criança com autismo responder, porque ela não para, ela corre de um lado para o outro. Ó, mesma coisa segue, aí vai, são várias perguntas que vocês podem estar ali usando para avaliar. Esse aqui é mais a nível avaliativo. Mas se a criança já sabe escrever, pede para ela escrever. É uma interpretação onde ela pode estar interpretando e escrevendo. Liliane, mas ela já sabe, ela já conhece o alfabeto, ela já conhece todas as letras, ela só não consegue, ela sabe copiar do quadro. Se eu falar para ela ditado, letra por letra, ela escreve, ela só não sabe ler mesmo. Então, essa é a criança que precisa trabalhar a metodologia fonética, porque é uma criança que não sabe juntar sons de letras. Ela sabe as letras, ela sabe o nome das letras, ela conhece, ela até escreve, mas ela não lê. Então, essa daí você vai ter que usar muito mais aquela apostila lá da metodologia fonética. Você vai ter que trabalhar com as boquinhas, você vai ter que trabalhar com os sons, e você vai ter que aprender os sons das letras. Eu vou mandar o vídeo para vocês dos sons, para vocês treinarem bastante os sons. Então, aqui segue nesse mesmo, ó, mesmo, essas atividades são todas assim, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês outra atividade, que é essa aqui. Essa daqui são atividades que você vai trabalhar aleatoriamente, né? As letras. E esse aqui é o tipo de letra que eu queria que vocês usassem, né? Que é a letra bastão. E aqui a criança vai trabalhar a escrita dessas letras com o alfabeto móvel. Então, você pode pedir para ela recortar essas letras e colar no espaço. Então, segue primeiro a base de escrita no alfabeto móvel, depois segue a base de escrita à mão. Então, a escrita à mão, ela só vem depois que a criança já conseguiu adquirir aí essa habilidade motora, que é bem importante para a idade. Ah, dígrafos e encontros consonantais. Quando eu vou trabalhar? Só lá no finalzinho, depois que a criança já conhece o alfabeto, que a criança já consegue associar, que ela já consegue fazer a nomeação dos encontros vocálicos. Aí eu vou trabalhar lá no finalzinho os dígrafos, encontros consonantais, tá bom?
Então, esse aqui é um caderno de escrita adaptada também para vocês treinarem a escrita das crianças. Deixa eu ver qual foi o outro material que eu mandei mais para vocês. É esse. Ah, foi só esses, então. Tá, esses foram os básicos que eu deixei para vocês de prática na alfabetização. Deixa eu passar. Esse aqui, tem uma atividade aqui. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Lá no finalzinho. Essa aqui. Aqui, a criança já está no processo já de leitura. Essa atividade aqui, a criança já está lendo palavras simples. É com essa atividade aqui. Aqui, ó, forme frase usando todas as palavras de cada grupo. Então, aqui a criança já tem já habilidade, já consegue formar palavras simples. Então, ó, esse detalhe aqui, eu quero que vocês prestem atenção aqui. A palavra, ela está toda juntinha. Esse aqui também foi uma dúvida que surgiu, alguém me mandou uma mensagem, dizendo que a criança tinha muita dificuldade na escrita, que a criança já conhecia as letras, ela sabia ler sílabas simples, mas ela no momento da escrita, ela não conseguia escrever separadinho. Então, ó, esse detalhe aqui, por exemplo, o tesouro do pirata está escondido. Tá tudo muito juntinho. O que que você vai fazer aqui? Aqui você vai pedir para a criança separar as palavras. E aí a gente vai trabalhar, aí sim aqui a gente trabalha noção de espacialidade com a criança. Então, geralmente, o que que eu faço quando eu vou dar uma atividade assim que a criança precisa separar? Eu utilizo a régua vazada, geralmente. Mas, por exemplo, eu não tenho régua vazada, não sei usar, o que que eu faço? Você pode utilizar o teu próprio dedo. Então, o, né, espaço é o próprio dedo, tesouro, outro espaço é o próprio dedo, vai limitando com o teu dedinho, e pega o dedinho da própria criança e vai limitando. E assim ela vai conseguindo fazer a separação, que é esse espaço que ela precisa para poder fazer a escrita e compreender a leitura. É muito interessante também você usar o palito de picolé. O palito de picolé eu fazia muito colorido. Então, cada cor a gente separava uma parte, uma parte da palavra, a gente separava por cores, assim, era bem legal. Eu gostava muito de usar os palitos, então são recursos que você pode estar utilizando, palito de picolé, você pode usar régua vazada, você pode usar até mesmo o próprio o lápis da criança, lápis de cor da criança, separar por tipos de cores. Deixa eu ver se tem mais uma outra atividade aqui que vocês. Isso aqui tá tudo dentro das perguntas que foram me fazendo no PV. Eu tô respondendo aqui baseado nas perguntas que me fizeram. Como avançar da criança para a fase silábica para a fase alfabética? A criança sai da fase pré-silábica, vai para a fase silábica. Tá. Na silábica, ela já lê sílabas simples, mas ela precisa se tornar alfabética. Então, como que eu vou ajudar essa criança a se tornar alfabética? Eu vou ajudar a criança a se tornar alfabética também fazendo associação sonora e trabalhando com a criança também
a escrita das palavras paralela ao som das palavras. Olha só, se ela é alfabética, se ela é silábica, ela vai conseguir ler, por exemplo, aqui, ó, e, só que talvez aqui ela não consiga ler mais. O linho, porque o silábico tem dificuldade com sílabas complexas. Então, você vai ter que trabalhar o som dessa criança, com essa criança. Aí você vai trabalhar os dígrafos enquanto consonantais, para ela poder aperfeiçoar a percepção sonora dela, para que ela se torne alfabética. E, paralelo ao som, você vai trabalhar a escrita também dessas palavras. Então, quando ela for escrever coelhinho, ela vai ter que escrever coelhinho, LHI. E aí você vai trabalhando o treino dessa escrita. Nho, ela vai ter que escrever NHO. Então você vai trabalhando várias palavras com nho, várias palavras com li. Isso já é a fase que a criança já está se tornando alfabética. E aí, nessa fase, a gente oferece para ela atividades desse tipo aqui, onde as palavras estão bem juntinhas, onde um texto está todo juntinho e ela precisa separar e reescrever esse texto. Então, aqui já é uma fase que a criança já está se tornando alfabética. Você percebe que está lá no final da apostila. Essa apostila, gente, ela segue o passo a passo. Então, se vocês puderem seguir as atividades conforme está direcionado aqui na apostila, vocês conseguirão alfabetizar. Certo? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Essa fase é uma fase muito gostosa, quando a criança já está saindo da silábica. Ah, ó, aí aqui vai entrar aquela primeira base lá que a gente sempre falou, que é a questão dos sons. Ah, escreva uma palavra que termine com a sílaba má. A criança pode pensar numa palavra que comece com má, mas terminar com má é mais difícil para ela. Tanto é que essa fase aqui, que já é a fase que ela já está silábica, ela vai conseguir lembrar de uma palavra que termina com a sílaba má. Mas se você for fazer essa atividade para ela na fase pré-silábica, ela vai ter muita dificuldade. Então, essas são fases que a criança já está saindo daquela fase lá do silábica para se tornar alfabética. Então, aqui é o momento que você pode explorar muitas atividades com termina, com tem no meio, tem no meio a sílaba ba, e no final a sílaba lá. Ah, o que será? Qual será essa palavra? Faz ela pensar, faz ela trazer para a memória o que ela já aprendeu. E assim a criança vai conseguindo exercitar bastante essa parte, ela consegue ler. Ó, aqui já são as sílabas complexas. E finaliza com a letra H. O H, como ele não tem som, ele é a última letra trabalhada nessa metodologia aqui, dessa apostila. Certo, gente? Vocês têm alguma dúvida? Nem sei se vocês mandaram alguma mensagem aqui. Deixa eu abrir aqui. Ah, tá. Tá. A Altina está pedindo para repetir os passos. Tá. Os comandos quando você for fazer a prova, né, adaptada a essa criança.
Os comandos são associe, ligue, pinte e escreva. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver se eu mandei outro material para vocês. O relatório, quando você for fazer o relatório, de desempenho da criança, o relatório tem que estar, você tem que colocar lá qual é a fase que ela se encontra. Se ela é silábica, se ela é pré-silábica, e tem uma apostila também de sondagem, tá? Que eu vou mandar para vocês identificarem qual a fase que ela está. Apostila de sondagem, que isso também eu tenho que mandar para vocês. Isso. Eu vou deixar separado logo aqui para eu mandar a apostila da sondagem para vocês. Alguém aqui tem alguma dúvida em relação aos tipos de hipótese de escrita? Alguém tem alguma dúvida? Porque isso é bem importante que vocês saibam, para no momento da avaliação, vocês já sabem que nível aquela criança está. Que aí na próxima aula a gente vai falar do relatório. A gente vai ter essa última aula, a próxima aula bônus, né, de relatório, e eu vou dar também uma pinceladinha para vocês no PEI, tá bom? Basicamente, assim, o básico do PEI, assim, como vocês podem estar elaborando o planejamento no geral, o planejamento anual da criança, que é bem importante também dentro do processo de alfabetização. Gente, eu vou só parar a gravação, mas aí vocês podem fazer perguntas, tá bom?